Bem, nós começamos a edição de hoje falando de saúde. A nossa equipe foi ouvir os moradores e os consumidores dos planos de saúde em Blumenau, no Vale do Itajaí. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, 400 reclamações foram registradas no PROCON das 5 empresas do segmento que atua na cidade. Quando você está certo ou quando você está errado, vem uma pergunta logo na cabeça. O que devo fazer? E a gente vai tentar explicar isso para você agora. Na hora em que a saúde apresenta algum problema, a gente corre logo para um médico. Mais fácil ainda para quem tem condições de bancar um plano de saúde, como 25% dos moradores de Blumenau. Mas nem sempre tudo acontece da melhor forma possível. É aí que surgem as reclamações. 400 foram registradas pelo PROCON nos últimos 5 anos entre as 5 empresas do segmento. Bom, aí tem algumas dúvidas e aí cabe um esclarecimento que eu acho que a obrigação era das próprias operadoras de fazerem, né? Informação clara e precisa para o consumidor. São aqueles consumidores que participam de planos coletivos, que existe regulamentação pela própria Agência Nacional de Saúde, né? Que tem previsão de aumentos aí de 19%, 20%, 22%, 23% anual. Isso é um plano coletivo. O plano coletivo ele tem a sua própria especificidade, né? Então, ele é diferente daquele plano individual onde o consumidor é o consumidor final, né? Na verdade, quem é o consumidor é a própria empresa, que ele compra para os seus funcionários, né? Entre as reclamações estão o reajuste de valor da fatura sem comunicado, a ausência de cobertura dos serviços, migração de plano, cancelamento de contrato e novas consultas. Reclamações por empresas. Em terceiro lugar, Servimed, segundo, Agemed e primeiro lugar, Unimed. A primeira reclamação, realmente, a gente reafirma que é a situação dos reajustes, né? E a segunda, que nos chama bastante atenção, é no que diz respeito à questão da cobertura, né? Os consumidores tinham, às vezes, um plano nacional, acaba trocando para um plano estadual ou um plano regional, até por uma questão de economia, e ele vai até um outro estado e lá ele não tem a cobertura, né? É claro que isso é uma situação que é levantada aqui no PROCON e, em alguns casos, existem situações que os consumidores têm a sua razão e outras não. Até situações em que eles afirmam ser um plano nacional, o cara viaja para outro estado e lá não tem a sua Unimed cadastrada. Então, isso tudo o PROCON tem buscado orientação para o consumidor e buscando os direitos deles. Luiz teve problemas com reajuste de valor. O aposentado pagava em média R$ 800 para os planos dele e da esposa. A surpresa chegou no começo do ano com a nova fatura, R$ 1.400. A surpresa é o seguinte, que eu pagava R$ 810 até no final de 2014, começo de 2015, e de repente veio um boleto com 1.451, 71, não me recordo. Onde eu fui reclamar, eu fui obrigado a reclamar, porque isso eu achei um absurdo isso aí, né? Uma diferença muito grande. Muito grande, muito enorme, extravagante, e uma coisa que praticamente, com certeza, amanhã ou depois eu deveria usar, mas por enquanto eu não estou usando, nunca usei. A Unimed apresentou o maior número de reclamações, 50% dos processos. A estrutura conta hoje com 70% dos consumidores da cidade. Para a administração, o número é baixo. A unidade tem meios diretos para as reclamações com a empresa. Nós temos, na verdade, vários canais internos para administrar essas reclamações antes de que elas cheguem a algum outro órgão, por exemplo, o PROCON. Nós temos, então, o SAC, temos o canal do Fale Conosco e a última instância, que seria a segunda instância administrativa, temos também a ouvidoria, que ela atende esses beneficiários, se propõe a responder e atender de forma imparcial a cada demanda no prazo de 7 dias úteis. A orientação é de procurar o próprio plano para resolver a situação. Se o problema continuar, procure o PROCON.